guerra. A guerra nunca muda. No ano de 1400, meu pai serviu no exército do reinado, esperando que pudesse voltar para casa ver minha mãe e a mim, seu filho, que já tinha nascido e já estava com 2 verões de idade. Jamais me conhecera. Ele tinha o sonho de auxiliar o antigo reinado a eliminar definitivamente a tormenta em Trebuch, na Batalha de Amarid. Morreu por lá mesmo. Apesar dos horrores que a tormenta sempre causou a boa parte da população, o mundo viveu em relativa paz. Conflitos pipocavam aqui e ali. Arsenal devastou parte do mundo, mas heróis o derrotaram. Os Minotauros tomaram metade do reinado para si, mas muitos dizem que são bons feitores. Contudo, essa aparente prosperidade escondeu um terrível mal à plena vista. Quem poderia imaginar que Iúden tentaria eliminar todas as demais raças, se intitulando a Nação Purista? Agora, aqui estou eu, aos 22 anos, tremendo. Aqui estou eu na parede de escudos, sob a chuva, vendo as linhas inimigas avançando contra nós. Temo por mim, por minha esposa e meu filho recém-nascido, ambos com sangue élfico nas veias. Porque se aprendi algo no exército, é que a guerra nunca muda. Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e você viu ali no comecinho do vídeo uma composiçãozinha que eu fiz fazendo um texto adaptando a abertura de Fallout 4, né, com algumas outras cenas ali que eu encontrei, para poder fazer esse comecinho ser um pouquinho diferente. No vídeo de hoje, vocês devem ter notado que a gente vai falar de guerra, e obviamente tá no título desse vídeo, nós vamos falar sobre a Guerra Purista. A minha intenção inicial, na verdade, era falar primeiro sobre as guerras táuricas e depois falar sobre a Guerra Purista. Mas me deu vontade de falar sobre a Guerra Purista primeiro. Então, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Purista. Eu fiz um mega textão para falar sobre a Guerra Purista, então vamos ver como é que vai ser nesse vídeo de hoje. Alguns recadinhos rápidos. Eu já comecei a preparar o roteiro para o guia de lore da Era de Bronze, mas ainda vai demorar para sair. Isso porque eu quero ver até onde vai, por exemplo, a Fim dos Tempos. Eu vou tentar fazer o vídeo mais atual possível. Eu tô, na verdade, atrasado assim, uns 10 episódios do Fim dos Tempos, então vai demorar ainda para poder assistir, fazer anotações sobre todo o processo. Talvez eu até reassista tudo de novo, talvez não, acho que eu vou usar mais os diários do Áureos, Gorgônios, do Bitatos. Vão sair também outros 3 vídeos sobre as divindades, tá? Eu já avisei no vídeo anterior sobre Lena, mas eu vou falar sobre as divindades que morreram, as divindades desaparecidas e as divindades menores. Tecnicamente também teria que ter um vídeo só sobre o Tilian, mas Tilian não tem muita informação sobre ele ainda. Estou esperando para ver o Fim dos Tempos, para ver se vai ter mais informação assim no geral, mas eu acredito que não. Então vai demorar para ter um vídeo sobre ele. E eu também vou fazer um vídeo compiladão com todos os vídeos das divindades, tudo junto num vídeo só. Eu peguei essa ideia do Game Chasers. Valeu aí. Então vai ser um videozão que provavelmente vai estourar 1 hora e tal. Eu vou tentar também dar uma editada nele pra tirar alguns defeitinhos que eu acabei deixando pra trás. Muito provavelmente a emenda vai sair um pouquinho pior que o soneto, mas eu vou tentar fazer um vídeo mais bacana, tirando os defeitinhos que eu consegui tirar e deixando um compiladão ali pra vocês.
Também eu vou começar a fazer uma nova série no canal falando sobre as raças e as classes. Muito provavelmente vai ser em duplinha também, para não ficar um vídeo muito curto. Por mais que o YouTube goste de vídeos curtos, eu não gosto de vídeos curtos. Então, pau no cu do YouTube, eu vou fazer o vídeo do jeito que eu quiser. O raio PDMizador, eu tenho que voltar a fazer o raio PDMizador, tô atrasado, o roteiro do Paladino de Mará tá pronto, faz um tempão e eu não gravo ainda, vou gravar e vai sair. E chega de recado, porque tem o pessoal que pega e não gosta de recado no comecinho, bota timestamp e tal, então enfim, vamos para o vídeo. Eu utilizei como fontes para este vídeo o Almanac da Dragão Brasil, foi a principal fonte de informação que eu coletei. Utilizei também LED, volume 1 principalmente, porque a coisa começa toda aqui. Também tem algumas informaçõezinhas antigas aqui em O Reinado, tá? Eu não tenho a versão D20, eu tenho só essa versão aqui 3DT, mas tem informações textuais que são gerais e não atrapalha nada e tal. Também utilizei o próprio Tormenta 20, que eu não tenho edição física, eu só tenho a versão digital. E talvez no futuro eu acabe comprando a versão física, muito no futuro, pra dizer a verdade. E utilizei as revistas Dragão Brasil, número 125, 130, 136, 140, 141, a 157 e, nitidamente, a Guilda do Macaco. Por que não pode ter personagem purista? Essa parte inicial é uma parte, assim, que eu tô sentindo que eu tô perdendo uns 50% do meu QI por ter que falar isso, mas é importante, sobretudo para um certo grupo de pessoas que tá tendo uma ideia errada sobre como é jogar RPG, sobre como funciona certas coisas dentro do cenário. Então eu vou tentar aqui dar uma explicada para algumas coisas para vocês. E é importante de falar isso porque, afinal de contas, a gente está falando sobre os puristas, né? Um tempo atrás, em um vídeo meu, e assim, é um bom tempo atrás, um espectador de um vídeo meu, ele falou mais ou menos o seguinte: Meu, não dá pra você pegar e botar um post lá na Masmorra de Valkyria dizendo que quer fazer um personagem purista, que xinga os não humanos tudo, que já chega os caras metendo a voadora e te chamando de racista, meu. Vamos tentar explicar isso de uma maneira bem didática, tá? Bem explicadinho. Um purista não é um cara que não gosta de não humanos. Tá caminhando na rua, vê um Lefou vindo na direção contrária e você atravessa a rua porque você não tá afim de pegar aquele negócio que ele tem no corpo dele. Não. Um purista odeia esse Lefou. Se ele tá andando na rua e vê um Lefou, ele não vai virar pro outro lado da rua. Ele vai sair correndo com uma lâmpada na mão e dar na cara desse Lefou. Ele não vai querer só espancar esse Lefou, ele vai querer espancar todos os Lefou. E a família desse Lefou, e os amigos desse Lefou. Ele tem nojo do Lefou. Agora, vem comigo. Vem aqui, aproxima. Pensa por meio segundo. Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento tem um perfil de herói? De uma pessoa que vai dedicar a sua vida a proteger todas as pessoas? Todas, né? Considerando que o mundo é feito por diversas pessoas, raças e criaturas, e que ele, como um herói, tem que proteger todo mundo. Eu vou deixar você pensar por mim. Não, caralho! Não tem perfil de herói, não combina, não! Então você não seja cego ou inocente em pensar esse tipo de coisa. E eu tô aqui supondo que você é uma pessoa boa, tá bom? Pô, meu, mas eu queria fazer um personagem purista que ele vai se redimindo com o tempo, meu. Eu quero que ele aprenda com os erros dele, meu. Então, dificilmente você vê em filmes, a não ser filmes muito específicos, um personagem vilão que vai se transformando em um herói. Se você vê isso, normalmente é uma coisa muito gradativa, é muito a longo prazo. E isso não combina com um RPG em que você joga com heróis. E mesmo assim, quando você tem um personagem que ele é vilanesco, na grande maioria das vezes, essa vilania não tem relação com preconceito. O Darth Vader não era preconceituoso. O Coringa não era preconceituoso. Quando você vê que um personagem que tem um defeito tão grande de caráter com preconceito, ele
não se torna herói, nem anti-herói, nem nada. O preconceito é um defeito muito grave, até para vilão. Já teve caso de quadrinho em que o Coringa não aceitou um cara preconceituoso perto dele. E eu não tô dizendo pra você não montar personagem com defeito. É interessante que personagens, jogadores tenham seu contraponto, eles tenham alguma coisa não perfeitinha, que não seja um raio no escoteiro, né? Todo personagem é o Superman, que não tem defeito nenhum. Não é assim. Mas mesmo assim, você não vê como defeito de herói, de super-herói, preconceito. Preconceito não é defeito para se colocar em herói. Pode olhar aí na vasta maioria dos personagens do MCU ou até dos quadrinhos. Se eles têm algum tipo de defeito, nunca chega perto de preconceito. Vai ver lá, o Tony Stark, ele era mulherengo e egocêntrico. O Thor, ele era arrogante, né? Ele se achava muito. O Deadpool, ele tem problema de instabilidade mental, né? Ele é um cara bem instável. Mas com o passar do tempo, esses defeitos eles foram mitigados. O Tony Stark, ele, além de ter largado a vida de mulherengo, ele constituiu família. O Thor foi jogado na Terra como um humano para aprender uma lição de humildade. O Deadpool é o Deadpool, enfim, mas nenhum desses personagens de qualquer outros teve como defeito tão grave o preconceito. Então você não pode ter um personagem preconceituoso, não é uma opção. E quando você vê heróis com defeitos tão graves, é muito ruim. Você pode aí ver, por exemplo, The Boys ou Invencível, em que os heróis têm defeitos muito grandes, sabe? E tem alguns heróis que têm defeitos tão graves que eles deixam de ser heróis e viram vilões. É só você ver o Capitão Pátria ou o Omni-Man. Eles viraram vilões. Se você vai andar na rua com a camiseta, com a fuça do Capitão Pátria, ou até mesmo da Tempesta, a pessoa tem problema, cara. E até agora eu tô falando com relação à questão, assim, de ideia geral sobre o RPG, sobre personagens jogadores, sobre heróis. Existe ainda a questão mais profunda, a questão comercial. Os próprios autores de Tormenta, eles têm que se posicionar contra a ideia purista. Eles se posicionam completamente contra. Não pode personagem jogador purista. Não tem regra com relação a purista. As únicas regras com relação a purista são as fichas dos antagonistas. Não é à toa, eles estão no capítulo Ameaças. Eles são uma ameaça, eles são coisas ruins. Ponto final. Purista não é gente. Purista é vilão, é NPC. Ponto. Fim da discussão. Eu espero que tenha ficado tudo muito bem claro, tá, com relação a isso. Então vamos agora começar a discutir efetivamente a questão da guerra purista com... Como tudo começou, ou o estopim do conflito. Se vocês forem observar a linha do tempo de Tormenta no geral, vocês vão identificar que o começo da ascensão purista foi ali por volta da época em que começou o mangá LED do Lobo Borges e do JM Trevisan. Mas as raízes desse problema, as raizezinhas desse problema surgiram há muito tempo atrás, há muito tempo antes, aqui, em O Reinado, com o surgimento do reino de Yuden. Yuden, um reino militarizado, xenófobo, preconceituoso. Um povo assim que já, naturalmente, de você verem o cerne da ideia de Yuden, já era para dar errado. Yuden já era conhecida como o exército com uma nação. Então, tipo, era um exército que tinha uma nação junta. Normalmente é o contrário, né? É uma nação que tem o seu exército. Ali era o contrário, né? E as coisas sempre foram meio tensas entre Yuden e o restante do reinado. E ficaram bem piores depois que a princesa Hana deixou muito claro o nojo que ela tinha do príncipe Michkov Yudenach, né? O líder da nação de Yuden. Para vocês não sabem, a princesa Hana era filha do imperador rei Torme, ou seja, a Hana é a herdeira por direito do trono de Daehelm. Vou deixar meio implícita essa ideia aí, viu? E ela não tinha só nojo dele, como ela fugiu do casamento arranjado que o Torme fez pra ela e o Michkov
para tentar estreitar os laços entre Daeron e Yuden. E não deu certo, né? A Hana picou a mula. Mas, com toda certeza, o que fez com que o exército purista, com que os puristas surgissem em Yuden, com toda a certeza foi um evento muito específico no ano de 1401 na cronologia do cenário. É a libertação de Valkyria. Pera aí, eu vou explicar. Nós temos um reino aqui que é xenófobo, que é preconceituoso e militarizado, que, do nada, descobriu que realmente existia uma divindade patrona dos humanos. Lembrem-se, o único reino que considerava Valkyria como uma divindade era Daeron, por conta da prisão da Valkyria, né, e da estátua de Valkyria. Só ali era onde Valkyria tinha influência. Até por isso que os limites de Daeron são meio que arredondados, né? Aí, com a libertação de Valkyria, Valkyria passou a ter influência no mundo todo. E aí, os clérigos de Valkyria começaram a espalhar a palavra. E aí, pensa só, um cara que já é preconceituoso, que já se acha o dono do mundo, o dono da verdade, já se acha superior a todo mundo, descobre que tem uma divindade só dele. E que prega que os seres humanos são os melhores em tudo e que tem que ser os superiores, que tem que superar os deuses. Isso faz com que uma coisinha cresça aqui dentro da cabeça dele. E foi assim que começou a semente dos puristas, lá em 1401. Olha só como os autores do cenário, eles têm um tino muito bom para fazer com que a história vá crescendo. Muito provavelmente essa ideia dos puristas começou espalhada, pequenas células, uns grupinhos conversando aqui e ali, dentro do reino de Yuden. Mas o que fez com que essa coisa começasse a crescer mais foi o golpe de misericórdia, por assim dizer, do imperador rei Torm pro Michkov, em que o Torm arregaçou com o Michkov e ainda fez com que ele perdesse seu título de regente de Yuden. Isso você vai ver aqui na Trilogia da Tormenta. Tô apontando certo? Tô apontando certo. Mais ou menos o que aconteceu. Ali pelo Crânio e o Corvo, a Lady Shivara, ela se viu obrigada a ter que casar com o Michkov, porque o Michkov queria se tornar rei. Ele era só um príncipe, ele não era casado, então ele não tinha como se autodeclarar rei. E aí ele conseguiu arranjar um casamento com a Lady Shivara. E aí Yuden e Trebuk, né, reinos vizinhos, eles se unificaram. Mas, por conta de vários eventos durante os livros, o Michkov estava tentando assim meio que comer pelas beiradas e meio que tentar dominar o mundo inteiro, meio que pela força, por assim dizer. E o Torm, ele estava ligado de que o Michkov estava fazendo isso e ele meio que criou um estratagema para conseguir passar a perna no Michkov. E ele conseguiu, derrotou o Michkov em combate, o que fez com que o Michkov perdesse sua moral, meio que em território neutro sobre as leis de Yuden. E aí o Michkov se fudeu, ele perdeu o poder dele, fazendo com que a Lady Shivara se tornasse a regente tanto de Yuden quanto Trebuk. Mas aí acontece outra virada, em que os Minotauros veem uma oportunidade de atacar o reinado e tomar metade do reinado, as Guerras Táuricas. E o Torm se vê obrigado a se entregar como refém para que os Minotauros parassem seu avanço e deixou a Lady Shivara como sendo a rainha regente. Olha só, em nenhum momento, do nada, a Lady Shivara deixou de ser regente só de Trebuk para virar regente de Trebuk, Yuden, Daeron e o reinado inteiro. Então a coisa pesou nas costas da Shivara. Logo, ela não ia conseguir ficar vigiando todo mundo. Ela não pôde vigiar Yuden de perto. E ela começou a meio que tentar dar uma afrouxada nas leis racistas de dentro de Yuden. Ela começou a botar não-humanos em cargos poderosos. Você vê em LED ali o Barba Branca. E isso foi fazendo com que as coisas se insuflassem lá dentro de Yuden. E os puristas começaram a se espalhar como se fosse uma praga. O que literalmente eles são, né? E aí rolou o levante purista, um levante, sobretudo, né, inflamado por preconceito, por poder, por influência, tanto política quanto militar. Tá lembrando vocês de um fato histórico aí? Então, é mais ou menos isso.
E é essa relação que a gente consegue fazer, uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial. Um líder carismático, insuflando a população preconceituosa, e isás. Dá inclusive pra gente pegar e fazer uma correlação com a nossa realidade brasileira aqui, né? Eu tô deixando bem claro o meu posicionamento aqui também. A guilda, ou acompanhar a tormenta não é fácil. Nesse ponto aqui eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes porque eu não consegui acompanhar a guilda inteira, mas boa parte disso que eu tô explicando aqui tá lá no Almanac da Dragão Brasil, que infelizmente não vai ter muita gente que vai ter acesso mais, né, porque foi uma tiragem por tempo limitado, mas eu vou tentar aqui explicar o melhor possível. Segundo o Almanac da Dragão Brasil, foram 5 os principais conflitos durante a Guerra Purista. O conflito em Zakharov, o conflito em Namalká, o conflito em Bielefeld, o conflito no Baixo Yorvine e o cerco a Valkyria. Também teve outros conflitos relacionados, mas que não foram diretos, como por exemplo o conflito entre Allen e Colin. A tomada de Colin por Allen, agora Allen e Colin são um reino só, e a criação de Aslotia, que foi a expansão de Portsmouth para Hungary, né? Foi anexado o território dos Halflings, fazendo também com que os Halflings eles fugissem para Sambúrdia. Começando por Zakharov. Zakharov foi meio que um reino não oficialmente anexado pelos puristas. Tá meio que numa relação tipo de fidelidade de clientela. Pô, vocês vão comprar muita coisa de mim, então a gente tá aqui numa amizade de boa, tá ligado? Assim, vocês ficam aí, eu fico aqui e coisa e tal. Mais informações importantes sobre isso vocês vão ver na Jornada Heróica, tá? Então, uma dicasinha aí da parte 5. Então, basicamente, o regente de Zakharov deixou a boiada passar, fingindo que estava tudo bem e não se posicionando claramente nem a favor nem contra, porque eram parceiros comerciais. O regente de Zakharov ficou meio que assim, não caga e não sai da moita, ficou meio que na dele. Até rolar o cerco a Valkyria, que exigiu com que tropas de Zakharov saíssem de Zakharov, né, as tropas puristas, saíssem de Zakharov e se deslocassem para Derreon, o que meio que deu força para Zakharov se levantar contra os puristas e manter o próprio território. Então meio que o regente acabou ficando como um herói, mas na verdade ele é um bunda mole oportunista. Em Namalká as coisas não foram muito bem pro lado de Namalká. Os puristas eles estavam fingindo que eles iam dar a volta na garganta do Troll, né, que foi uma formação geológica que se formou entre Derreon e Yuden, o que fez com que fosse obrigado qualquer tropa a dar a volta, né, se fosse alguém tentar fazer uma frente contra o exército purista, direto, né, de Derreon para Yuden, fosse inviável por conta de uma falha geológica gigante ali no meio. Uma aliança entre os puristas e os Fintrolls fez com que surgisse esse acidente geográfico? Muito provavelmente. Mas então, o exército purista ele tentou dar a volta, né, fingiu que estava tentando dar a volta por cima. E aí os exércitos se posicionaram numa posição estratégica que não protegeu Namalká. O que fez com que os puristas dominassem boa parte das criações de cavalos de Namalká, né? Para você ter uma cavalaria forte, você tem que ter bons cavalos. Então eles dominaram boa parte dos cavalos de Namalká para si. Infelizmente, isso fez com que muitos centauros, muitas tribos de centauros de Namalká fossem feitos escravos pelos puristas, porque Namalká tinha uma boa parte de tribos, né, naturais de bárbaros. Mas isso inclusive fez com que algumas coisas incomuns acontecessem. Um vilão de Namalká, né, o Hark, Cascos Sangrentos, um devoto de Megaloc, ele foi considerado um herói nesse período, salvando muitos centauros, salvando muitas pessoas, atacando assim os puristas com muita vontade. Valeu, Hark. Então assim, Namalká ficou em maus lençóis, né, depois da Guerra Purista. Perdeu muitos dos seus cavalos, perdeu muita da sua população, tanto de humanos quanto de centauros, para a Guerra Purista. Inclusive, os malditos dos puristas fizeram um acordo com o Império Trollkirka para usar túneis subterrâneos para poder atacar por baixo Namalká. Então, nossa, isso aí é um acordo muito como posso dizer, hipócrita, porque eles fizeram aliança com não-humanos, né, do Império Trollkirka, que muito nitidamente é muito mais forte, muito maior do que os puristas, fazendo até acordos de venda de escravos.
Bielefeld foi um reino que sofreu bastante com a Guerra Purista. Eles foram de frente com os puristas, assim, que na verdade eles eram os mais próximos para fazer a briga. Firmaram acordos com Valkyria para poder fazer, por exemplo, uma das batalhas mais importantes de toda a Guerra Purista, que foi a Batalha do Baixo Jorvheim. Foi um conflito muito sangrento, mas que bateu forte no Império Purista, possibilitando assim que tivesse um frescor, por assim dizer, em todo o conflito. Bielefeld também acabou perdendo boa parte do seu território para a supremacia purista, e isso faz com que tenha uma área, se você prestar atenção no mapa mais atualizado do reinado, tem uma área ali que não está delimitada a região dos dois reinos, que é uma área de conflito constante, tipo uma faixa de Gaza, em que inclusive tem minas terrestres esquecidas, né? Uma área de magia caótica. Mas, com certeza, o ápice de todo esse conflito se deu ao cerco de Valkyria. Durante anos, a cidade se manteve sob uma área, né, um domo de energia para impossibilitar o teletransporte de qualquer tropa, de qualquer coisa dentro da cidade, onde ficou se mantendo muitos refugiados, onde teve muitos problemas com doenças, com fome, com violência. A cidade ela ficou um caos por muitos anos e com o exército purista batendo na porta o tempo inteiro. E essa merda toda só se resolveu quando a Guilda do Macaco finalmente trouxe de volta a Lady Shivara Sharpblade. Por quê? Porque durante um período do conflito, os Fintrolls, os Trolls Nobres, ou o Império Trollkirka, sequestrou a Lady Shivara junto com Arkan, o Braço Metálico, né? Um dos grandes heróis de Arthur, que veio a perecer durante todo esse processo. E aí os Fintrolls, eles usaram de uma magia de teletransporte que acabou enviando Lady Shivara para o reino de Megalok, Chacina. E lá ela ficou por um bom tempo, e aí a Guilda do Macaco tentou arrumar um jeito de ir para lá, fisicamente, usando um barco voador, conseguiram resgatar a Lady Shivara e voltaram. Só com o retorno de Lady Shivara que o conflito finalmente se encerrou numa mega batalha gigantesca. Essa batalha toda rolou em live, foi muito maneira, com o grupo enfrentando o general von Krauser, o grande general do exército purista e líder do exército purista, da nação purista, né? Em que eles não puderam encerrar o cara, não puderam matar o cara, mas o Lothar conseguiu tirar a casquinha e deixou o cara paraplégico. Mas né, ele ainda tem a boca para falar bastante, para comandar, então ele só não vai ser mais o grande lutador que ele foi outrora, mas ele é ainda o líder carismático do cenário, ele ainda mantém as coisas sob as asas dele. As Sobras da Guerra, ou War Never Changes. Allen se manteve, né, numa área meio cinza durante o conflito inteiro. Afinal de contas, Allen não é considerado o reino da intriga à toa. Na matéria do Almanac é revelado que Allen tomou Colin para si, né? Eles conseguiram tomar Colin para si, e eles eram meio que agentes duplos. Eles meio que estavam trabalhando para os dois lados, cifrando mensagens, coisa e tal. Até que numa puta jogada estratégica, eles passaram a perna nos puristas e foram pro lado definitivo dos mocinhos. E isso com toda certeza não é nem um pouco surpreendente. É Allen. Tapista tava pensando bem em que lado que eles iam apoiar, né? Se eles apoiariam o lado dos não puristas pro lado dos puristas, e eles meio que tinham se decidido de apoiar os não puristas, né? O lado do reinado. Mas o golpe definitivo que eles se ferraram muito rolou aqui na Deusa no Labirinto, leia. Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo foi o Feren Aslot, né, o líder de Portsmouth na época, que se transformou em um Lich, né, numa criatura morta-viva mega poderosa, e que isso foi por culpa da Guilda do Macaco. A Guilda do Macaco não fez a side quest que precisava fazer, foi direto para o conflito, foi direto para a chacina, o que permitiu que Feren Aslot se tornasse, então, uma criatura de extremo poder, dona, né, de um reino inteiro, mais ou menos como o próprio Scar faz a mesma coisa, né? Então tem o reino dos mortos, por isso mesmo que tem os mortos-vivos agora, os
Osteon, né? Os Osteon, eles surgiram por conta do Feren Aslot. E aí também rolou a anexação de Hongary por Portsmouth, e aí se transformando em Aslotia. E aí com isso surgiu toda essa mudança na geopolítica do cenário e tornou agora Tormenta 20 o cenário que ele se tornou agora. Eu preparei o roteiro para todo esse papo, eu acabei pulando algumas coisas durante a minha fala, né? Eu não gosto de decorar o texto, eu acho muito chato, muito feio. Então, eu posso ter esquecido algumas coisinhas, mas se você tiver um amigo que comprou o Almanac da Dragão Brasil, leia o Almanac da Dragão Brasil, uma matéria sobre a Guerra Purista, que é muito bacana, muito informativo. Assistam a Guilda do Macaco se vocês tiverem paciência. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele esteja do seu agrado, que ele esteja bacana. Sinto muito se eu acabei falando alguma besteira aqui, tá? Apesar de que não vai influenciar na vida de ninguém. Mas, em essência, purista bom é purista morto. Você dialoga com eles com um taco de beisebol na mão. E é isso por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.